A gente estava no aniversário e a pessoa que estava conversando comigo claramente tentava descobrir como é que eu poderia contribuir com uma comunidade específica. E no meio da conversa eu me lembrei como é que Deus me fez um verdadeiro improvável. Bom dia, soldados da madrugada. Hoje a gente precisa encerrar o assunto de jejum. E encerrar o assunto de jejum significa lembrar de quando Deus me colocou na direção desse projeto que você está participando. Se você está ouvindo esse áudio, é porque um dia eu resolvi escutar a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e resolvi obedecer à voz de Deus. Porque não basta você escutar a voz de Deus. Entender qual que é o direcionamento de Deus para a sua vida é o primeiro passo. Mas Deus só vai revelar a voz dele para mim e para você se você e eu estivermos dispostos a obedecer. Mas isso é conversa para um outro áudio. A gente precisa encerrar o assunto do jejum e eu preciso mostrar para você como é que Deus faz de pessoas comuns verdadeiros improváveis. E na minha conversa com o rapaz lá no aniversário, eu me lembrei do começo desse projeto. Se você me perguntasse, meu amigo, algum tempo atrás, qual que era o meu propósito, qual que era o meu ministério, eu te diria qualquer coisa menos oração. Eu te diria que talvez meu ministério fosse casamento, talvez meu ministério fosse educação de filhos, talvez meu ministério fosse orientação de pessoas, ser um professor, um pregador. Eu gosto de pregar, eu amo falar sobre a palavra de Deus, mas talvez não, com certeza, eu jamais falaria que o meu ministério seria o ministério de oração. E hoje, é impressionante como que as pessoas me pedem para orar por elas, para interceder por elas. Eu tenho um caderninho de oração, existem nomes, mais de 400 nomes escritos, e esses nomes se renovam a cada temporada de oração na madrugada. E eu me lembro da história de como que Deus me tornou dessa forma, como que Deus me fez um improvável. Isso tem tudo a ver com o jejum. À medida que você vai caminhando na sua vida espiritual, você precisa se esvaziar de si mesmo e se encher de algo que é importante, que é essencial e que só vem com o poder do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que são improváveis. Pensa comigo, quando Noé estava construindo a arca para salvar a si mesmo e sua família, e quem mais quisesse seria salvo naquela arca do dilúvio, mas as pessoas rejeitaram. Aquilo ali era improvável, as pessoas rejeitaram porque era improvável. Quando Davi foi enfrentar Golias, todas as pessoas olharam para aquela situação e disseram, é improvável. Quando Josué estava conduzindo o povo, enfim, tem várias e várias histórias, vários exemplos que eu poderia citar para você. Quando Salomão foi ser o rei de Israel, ele era improvável. E eu me lembrei na conversa de ontem com aquele meu amigo, que Deus usa os improváveis para tirar de nós a possibilidade de vanglória, para tirar de nós a possibilidade de exaltação própria, para tirar de nós a possibilidade de dizer que o mérito é meu, ou que o mérito é de alguém, é de outra pessoa, que não seja o mérito de Deus. E eu quero te dizer que isso nós vamos alcançar somente se nós buscarmos algo que vem do céu. E essa busca é a questão mais importante que envolve o jejum. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 até o 20. A Bíblia vai narrar aqui como que eu e você somos. E é Deus falando. Deus diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse quente ou frio. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma história interessante. Jesus conta a história de dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que estavam aguardando o noivo com azeite reserva e um grupo de pessoas que estava aguardando o noivo sem azeite reserva. E quando o noivo chegou, as pessoas acordaram porque ele demorou tanto e as pessoas, todas as virgens, acabaram dormindo. Você conhece essa história. Se você não conhece, abra sua Bíblia lá no capítulo 25 de Mateus e leia. Mas todas as virgens dormiram, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham azeite, todas elas tiveram suas lâmpadas apagadas. Mas quando o noivo gritou, só um grupo tinha azeite em reserva para voltar a fazer sua lâmpada funcionar. O azeite é o poder do Espírito Santo. Deus quer fazer de você um improvável. Deus quer usar você para a pregação do Evangelho. Deus quer fazer a obra dele na sua vida. E para isso, você precisa esvaziar-se de si mesmo. E o caminho de esvaziar-nos de nós mesmos, para nós podermos sermos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer a obra dele, para que ele possa usar a mim e a você como instrumentos imperfeitos na mão dele, é através do jejum, da oração e da busca da palavra. O próprio Deus diz que nós não enxergamos a nossa condição. E o jejum vai ser a ferramenta espiritual. Jejum, oração e leitura da palavra. Vai ser quando nós vamos comprar o ouro de Deus. Vai ser através dessas ferramentas que nós vamos buscar as vestes, não nossas, não minhas, não suas, mas as vestes de Deus para tampar nossa nudez. Vai ser através dessas ferramentas espirituais que nós vamos passar a enxergar a nossa condição. Eu sei dizer para você que eu vejo dois movimentos muito claros, pelo menos no meio em que eu me encontro, pelo menos no contato com as pessoas que eu tenho. Um movimento é de pessoas que estão cada dia menos importando com as coisas de Deus. E o outro movimento que eu vejo claramente, e que você está participando se você está ouvindo esse áudio, eu tenho certeza que você está nesse segundo movimento, é de pessoas que querem, que sentem uma ardência no coração, que sentem um fogo arder por dentro, uma necessidade, uma fome diferente de ouvir a palavra de Deus e de entender onde Deus está, de buscar a presença de Deus na vida delas. E a ferramenta que você e eu vai utilizar para alcançar esse objetivo é através do jejum. E se você chegou nesse áudio, nós encerramos então nossos aprendizados sobre jejum. E o mais importante deles é a busca pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer que você está na direção certa. E se você chegou até esse ponto aqui do áudio, me mande a palavra azeite.